Bom dia, Clésio, obrigado pelo convite. Dia. É uma honra para mim estar aqui, especialmente com o meu querido César Brito, com o Cristiano. Eu concordo, em linhas gerais, com o César, sempre muito eficiente na sua fala. Eu acho que nós temos... O indulto, eu não tenho dúvida, inclusive é um instrumento importante de política criminal. Além de ser humanitário, você pode, muitas vezes, e deve, o Brasil, você tem o costume do indulto de final de ano, onde você elenca uma série de pessoas que vão ser beneficiadas pelo indulto aí de forma coletiva. A graça já é do meu ponto de vista, deve ser mantida. Eu não concordo com a proposta desse decreto, dessa PEC do senador Alessandro, e é privativo, sim, discricionário do presidente da República. Mas, como o César bem disse, não existe poder absoluto. Todo poder, num Estado democrático de direito, pode e deve ser submetido especialmente ao Poder Judiciário, que é aquele que, dizia Rui Barbosa, tem o direito de errar por último, desde que no plenário do Supremo. O presidente da República, que tem o viés autoritário, autocrata, mesmo ao fazer o indulto, a graça, que seria, no meu ponto de vista, um direito dele, ele extrapolou na forma que fez essa graça. Primeiro que os fundamentos, ele não precisava fundamentar daquela forma, ou ele é muito mal instruído juridicamente, ou ele autoritariamente quis provocar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal. Primeiro que ele faz uma releitura da decisão do Supremo, quando ele fala sobre a liberdade de expressão num dos 4 considerando. Isso ele não pode fazer. Um poder, especialmente o executivo, evidentemente, não pode desfazer um julgamento supremo. Não se trata disso a graça. Do meu ponto de vista, ele poderia até conceder a graça e nós passaríamos para ter uma outra discussão se houve desvio de finalidade, principalmente porque nem todo crime é suscetível de graça. O que acontece, eu sou criminalista, tenho uma visão garantista, Cristiano e César. Eu tenho uma preocupação que é o seguinte: a Constituição e a lei diz expressamente aqueles crimes que não são suscetíveis de indulto. O tráfico, o terrorismo. Neste caso, está enumerado quais são os casos. E lá não tem expressamente previsto a hipótese de o cidadão condenado por um crime contra o Estado Democrático de Direito. Então terá que ser feito, Cristiano, na minha visão, uma avaliação ampla de terrorismo que causa, para nós processualistas, eu sou só advogado, não sou professor, mas causa uma certa perplexidade. Mas eu acho que a grande discussão, e o Supremo terá que fazer, nós temos que ter segurança jurídica. Esse ato é passível, sim, de controle do Supremo, como disse o César, não existe direito absoluto. O Supremo terá que fazer uma análise. Primeiro, desvio de finalidade, porque ele não pode fazer uma releitura do que é liberdade de expressão. Ele foi extremamente mal instruído ou quis provocar o Supremo, o presidente da República, que tem um caráter autoritário. Depois, se o cidadão que é condenado por um crime contra o Estado Democrático de Direito, ele pode ser concedido a ele. Eu entendo que não. Eu entendo que esse crime, ele abala a estrutura democrática, ele abala as possibilidades de convivência harmônica das instituições e dos poderes, e por isso, evidentemente, ele é, de alguma forma, comparável ao terrorismo. Não é uma questão fácil, é uma questão de alta indagação jurídica, mas, na minha visão, o presidente da República usou o direito da graça de forma indevida e merece, sim, que o Supremo Tribunal venha fazer agora um controle no caso concreto. Só para terminar especificamente em relação à PEC do senador, nós temos que saber que, ainda que passe, eu acho que não passará, porque eu acho que ela é inconstitucional, porque ela atinge direitos fundamentais, e é uma proibição expressa da Constituição, ainda que passe, ela não atinge, ela não pode retroagir nesse caso específico do deputado. Então são pontos de alta indagação e que eu acho importante esse debate. Parabenizo vocês por trazer o tema, mas eu espero que o Supremo Tribunal, cumprindo a sua função constitucional de ser aquele que tem o direito de falar por último, faça o controle desse ato que foi, do meu ponto de vista, embora um ato discricionário, não é um ato que não deva ser analisado pelo Supremo Tribunal. Deve ser analisado e este decreto do presidente deve sair do mundo jurídico e as consequências da condenação estão postas. Só para terminar, nós estamos falando apenas da manutenção da graça. De qualquer maneira, a decisão do Supremo é inquestionável quanto à inelegibilidade e quanto à perda de mandato. O que o Supremo vai ter também que decidir é se a perda de mandato é automática após o julgamento do Supremo
ou se a Casa, no seu plenário, poderá decidir aplicar ou não essa decisão. No meu ponto de vista, por um respeito aos limites constitucionais dos poderes, o ideal é que o Supremo decida que é do plenário da Casa a aplicação daquela determinação de perda de Também concordo. Cacai, no que se refere aí à questão ainda sobre esse indulto, a previsão de proposta à emenda à Constituição, que ainda está nessa fase aí de colher assinaturas para ver se vai passar, no dia 2, dia 3, foi divulgado na imprensa que o presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, estava vendo uma forma de limitar aí esse indulto, né, que gerou aí o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber a sua avaliação. Decreto legislativo é possível? Proposta de emenda à Constituição? Você falou das garantias de direito. Qual a observação de vocês? Eu começo com você, Cacai, sobre esse tema. Olha, eu entendo que decreto legislativo, nesse caso, todas as vênias, eu não vi a manifestação do Rodrigo Pacheco, mas acho que não cabe. Eu acho que o fundamental agora é um pouco nessa linha do que nós estamos falando aqui e que o César veio explicar melhor. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal vai ser provocado e tem que se manifestar. A palavra do Supremo Tribunal, o Cristiano disse bem, é uma palavra necessária e é a última. Ela tem, evidentemente, o Judiciário tem o direito de fazer esse controle. Não existe direito absoluto, repito aqui. O que nós temos que ver são os poderes que devem ser preservados. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro agiu para provocar o Supremo. O Bolsonaro está fazendo política. Na visão dele, a provocação, a exposição no Supremo. Eu conheço pesquisas, advogo para pessoas que também são ligadas ao governo Bolsonaro, e que existem pesquisas que hoje o Judiciário é o mal do mundo para os bolsonaristas. Então, há um interesse em provocar o Judiciário. O Cristiano disse muito bem, usar o direito, que do meu ponto de vista é um direito discricionário, sim, previsto pela Constituição, ele pode usar, mas ele tem uns limites constitucionais para usar. Ele usar antes do trânsito em julgado é uma provocação quase barata. Ou foi, repito, uma falta absoluta de orientação jurídica, o que é possível, em regra, são muito despreparados intelectualmente o grupo que cerca o presidente Bolsonaro, mas eu tendo a achar, como disse o Brito, que é uma provocação mesmo, é fazendo política de uma forma indevida, de uma forma inconstitucional e causando instabilidade. Esse governo causa instabilidade frequente. Nós vivemos em permanente instabilidade. E o Supremo Tribunal Federal deve e tem o dever de dar segurança jurídica e de dar estabilidade institucional. E tem feito. O Supremo, a história fará justiça aos últimos movimentos do Supremo em defesa da Constituição, no meu ponto de vista, agindo corretamente para que a gente possa ter um pingo de segurança institucional. Eu entendo que o Congresso Nacional agora, ele vai ter o papel, espero, o Supremo Tribunal vai dizer, que realmente há responsabilidade de tirar o mandato. Ele foi condenado, perdeu o mandato por decisão do Supremo e está inelegível. Agora, o cumprimento daquela decisão de tirar o mandato deve ser devolvido à Casa, porque é uma Casa que representa o povo brasileiro. Eu me lembro, só para terminar aqui, para a gente entender um pouco essas minúcias, a briga entre os poderes. Uma vez eu estava em casa às 6 horas da manhã, César, Cristiano, recebi um telefonema do Renan, falou: Cacai, tem aqui um oficial de justiça, ele era presidente do Senado, com a ordem do ministro Marco Aurélio me tirando da presidência do Senado. Algo, do meu ponto de vista, teratológico, uma decisão monocrática, tirar o presidente de um poder. Eu disse a ele: diga ao oficial de justiça, peça para dizer que vai cumprir, a ordem do Supremo tem que ser cumprida, mas diga que você vai comunicar à mesa do Senado, porque é um ato de respeito à mesa e de respeito à Casa. Enquanto isso, aqueles que puderem, vamos todos trabalhar para que essa decisão seja revertida, porque seria um impasse constitucional. Isso foi feito. Hoje o Marco Aurélio, inclusive, o ministro Marco Aurélio, entende que realmente essa decisão não pode ser democrática e não se criou um impasse entre os poderes. Antes desse impasse foi resolvido e a decisão foi revogada. É o caso agora. Se submetida, e será submetida essa questão ao Supremo Tribunal, não há o que fazer. O Supremo tem que dar os limites constitucionais.
pode ter sido até de forma provocativa, mas o Bolsonaro usou indevidamente o decreto e a graça que ele tinha direito, mas ele fundamentou erradamente. E principalmente, para mim, a grande discussão, César e Cristiano, é se esse crime é passível, é suscetível de graça. Quer dizer, alguém que atenta contra o Estado Democrático de Direito vai ser... crime continuado também, né? Além do crime continuado, quer dizer, é uma discussão interessantíssima. Espero que o Brasil tenha maturidade para que o Supremo dê a última palavra nesse ponto e afaste do mundo jurídico esse decreto presidencial. Primeiro, a observação técnica e jurídica do Cristiano sobre a questão da ficha limpa, eu acho que aplica. Eu sou contrário à lei de ficha limpa, acho que é uma lei que veio tutelar o desejo popular. Eu quero votar em quem eu quiser, posso votar em quem foi condenado e que tem a proposta de mudar o sistema penitenciário caótico, mas que aplica e ela está em vigência, então tem que aplicar. A visão do César, ela coroa a nossa preocupação. O que nós estamos vivendo é um governo que é a própria fake news. Quer dizer, o Bolsonaro é um autoritário, é um homem que não tem noção do poder que tem, de forma representativa até e simbólica, o presidente da República no sistema presidencialista. É um irresponsável. Ele está tensionando de forma a tentar levar a uma ruptura. Só não fez a ruptura, acredito eu, por não ter força e não ter credibilidade sequer junto à cúpula das Forças Armadas. Mas nós temos que estar atentos, porque esta provocação ao Supremo é deliberada, é política. É uma forma de fazer uma provocação existem os estudos que dizem que o Poder Judiciário hoje, até por fazer o papel que tem que fazer. Nós temos um legislativo hoje um pouco amordaçado. E temos um executivo onde tem um presidente completamente irresponsável, onde tensiona o tempo inteiro, provoca, diz que vai fechar o Supremo, vai fechar o Congresso Nacional. Não existe vácuo de poder, o César sabe disso melhor do que ninguém. Então nós temos hoje um judiciário atuante de uma forma decisiva do cumprimento da Constituição. Eu não tenho dúvida de que esse decreto era um direito do presidente, porque está uma previsão constitucional discricionária, mas foi feito sob todos os aspectos de forma ilegal e inconstitucional. Antes do trânsito em julgado, afrontando a decisão, fazendo uma releitura especificamente da decisão do Supremo e principalmente concedendo a graça por um crime que é insuscetível da concessão da graça. Foi feito para provocar, foi feito para tensionar, porque esse grupo que está no poder joga na tensão. Tem talvez 25%, 26% de pessoas que seguem de uma forma ou de outra o presidente da República e ele quer se manter no poder a qualquer custo. Por quê? Também porque sabe que constitucionalmente ele estando no poder é mais difícil ele sofrer a força da lei. E ao perder, fatalmente, ele terá que enfrentar todos os absurdos que fez, inclusive esse absurdo que é dessa tensão constitucional. É muito produtivo um debate desse, para que a gente saiba que não existe direito absoluto. O presidente da República abusou do direito de conceder a graça. E o Supremo Tribunal deve dar a última palavra e tem absolutamente o apoio dos democratas. Não terá, talvez, desse grupo quase insano que segue um presidente autocrata. Mas isso é o jogo da democracia. Espero que no dia 2 de outubro a gente resolva parte desse problema, afastando esse grupo autoritário. Eu acho que o César, com a experiência que tem, com a sabedoria não só jurídica, mas humanista que é, e um leitor da alma brasileira, ele colocou a questão fundamental. Não se pode apresentar uma emenda constitucional no sabor de uma discussão. Tem que ser uma coisa madura, tem que ser uma coisa discutida. Essas emendas de ocasião, inclusive se você for ler, César e Cristiano, a fundamentação do senador, ele fala que no texto original estava querendo se referir ao indulto. Ele faz uma interpretação pessoal do texto original que, com todas as gêneses, não pode ser feito na apresentação de uma emenda constitucional. Então eu acho que nós temos que ver a gravidade do que é mudar a Constituição. A Constituição brasileira de 88 talvez seja a mais completa que nós já vimos, do mundo mesmo, mas exaustivamente longa e detalhada, porque o momento exigia talvez aquilo. Ela também não pode ser mudada a sabor de um momento dramático do país, porque essas emendas de ocasião, como bem disse o César, elas são absolutamente contrárias à essência que deve ser a Constituição, que é estabilidade democrática, segurança jurídica. Então eu entendo que essa discussão, até porque o Supremo Tribunal vai ser provocado e vai se manifestar, e tem que se manifestar. Entendo que uma emenda como essa, proposta
ainda que na melhor das boas intenções, mas para fazer uma discussão, para mudar a Constituição, no momento de instabilidade em que um irresponsável presidente da República provoca o Poder Judiciário, é colocar o Legislativo dentro de uma discussão indevida, com todas as vênias. Infelizmente, nós vamos fazer essa discussão, espero que não haja nenhuma instabilidade, mas vai provocar mais instabilidade. Você apresentar uma mudança à Constituição em cima de um fato que mobilizou o país, em regra, leva à insegurança e não à segurança, que é o motivo maior de existir a Constituição, que rege a todos e que todos nós devemos obediência a ela.